Durante grande parte da história, as mulheres foram afastadas dos espaços de produção científica. Isso acontecia e ainda acontece por questões culturais ou até mesmo por leis que impedem o nosso acesso a instituições de ensino. Somos guerreiras, então muitas de nós lutaram e lutam até hoje contra essas exclusões e marcamos presença na maioria das ciências. É isso mesmo. Não tem essa de teorias que pregam dificuldades das mulheres para se dedicar aos estudos e às atividades intelectuais. E é por isso que hoje a gente resolveu convidar uma mulher incrível, que, olha, ela aproxima a ciência da comunidade. É isso mesmo, eu estou falando da Carol, da KB Pesquisando. Carol, obrigada, meu amor, por você ter aceito, né, conversar com a gente do jeito que é nosso, porque as mulheres incríveis que estão agora nos assistindo, que estão nos ouvindo, vão conhecer essa mulher, que é um espetáculo, sim, porque ela é ciência pura, tá legal? Carol, eu quero que você me conte, primeiro, como é que começou essa ideia do KB Pesquisando, né? E conta primeiro o que é o KB Pesquisando para as nossas mulheres incríveis que estão aí nos assistindo, estão nos ouvindo. Então, a gente sempre discutiu muito, né, da faculdade, como a gente queria aproximar a ciência da comunidade, como a gente queria fazer ciência para todos. Eu lembro muito de uma postagem que eu vi na internet uma vez, que era um banner numa apresentação e tinha um senhor da limpeza parado lendo o banner. E esse banner dizia assim, a sua ciência é para quem? Isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? E aí eu comecei, sempre gostei de dar aula, né? E surgiu a oportunidade dentro da graduação para começar a dar aula para os colegas, né? Para começar a trabalhar TCC, pesquisa. E quando eu estava na faculdade, eu fui falar com um professor, e o professor, eu lembro que fez assim, como se fosse um bicho de 7 cabeças da ciência. Meu Deus, isso é muito difícil. E quando eu fui conhecendo, eu percebi que não, que tem um jeito fácil de fazer ciência, né? Um jeito cotidiano, que tem um jeito que a gente pode, de fato, aproximar da comunidade e ver a ciência no dia a dia. Hoje é mais fácil a gente pensar a ciência próximo da gente, porque o pós-pandemia mostrou um pouco isso, né? A gente falando de ciência o tempo todo. Sim. Mas há um tempinho atrás não era bem assim. A ciência parecia assim, um mundo totalmente diferente do cotidiano. E na verdade não é, né? E aí o KB Pesquisando surgiu exatamente disso. É uma assessoria acadêmica onde a gente ensina a fazer pesquisa. Olha aí! Pesquisa. É isso, meu amor. Eu sei que você, às vezes, tem um filho, ou você mesma, né? Tá fazendo TCC, né, Carol? E foi também um estímulo para ti, né? Olha, os amigos virem perguntar, e olha, ela nem cobrava do menino, dava orientação, tudo de graça. Mana, fala pra gente. É até curioso tu falar essa questão de ter filhos, da pessoa tá fazendo, porque eu tenho muitas alunas, e a maioria é curioso que a maioria do meu público são alunas, são mulheres. E assim, vocês viram, né, que a gente passou aí, que diziam que existia uma teoria aí machista, de que pesquisa e ciência não tinha nada a ver com o público feminino. Olha aí, hoje em dia, né, Carol? Tá vendo? O público-alvo dela não é só mulher. Mas quem mais procura é mulher, né, amiga? Principalmente por essa questão do cotidiano. É difícil você encontrar alguém que te oriente e que entenda que tu tem filho pequeno, que tu tem que levar o filho na escola, que tu tem a rotina de casa, que tu tem teu trabalho. Então eu tenho alunas que às vezes eu atendo domingo, porque é o único dia que ela tem que a mãe fica com o filho. Então a gente tenta sempre na assessoria ter essa proximidade e entender qual é a necessidade desse público, né? Qual é a necessidade dessas pessoas que estão querendo fazer o TCC, querendo fazer pesquisa, às vezes quer fazer um mestrado, sonha fazer um mestrado, mas não sabe nem por onde começar. Então, o nosso papel aqui é exatamente esse, é ensinar o caminho. Que bacana. Agora, Carol, tu também é filha de professores, né? Então tem toda aí uma história que vem de berço, né? Da pessoa gostar dessa coisa da educação. É bem engraçado, porque eu sou neta de professor, olha, sou filha e sobrinha de professores. Adoro. Família inteira assim. E eu lembro que em casa o meu pai tinha um quadro
daqueles quadros magnéticos, né, que ele dava aula de reforço às vezes em casa, ele é professor de matemática. Só falta ter agora um que aproxime a matemática da comunidade. E aí, nessa época, a gente tinha época de prova, né, ensino médio, os meus colegas todos iam para casa e eu dava aula para eles desde da de matemática, amiga? Matemática, biologia. Então já era assim, né? E o meu pai dizia assim, não, tu não vai ser professora, pelo amor de Deus, ser professora. E aí acabou que a vida deu tantas e tantas voltas, cheguei a fazer um tempo relações públicas, fiz publicidade e no fim das contas, professora. E Carol, essa coisa da ciência é algo que te impulsionou. Hoje você é doutoranda, né, da área da comunicação, passou recentemente, parabéns, né, no doutorado. E isso te estimula também cada vez mais, não só a trabalhar, acabei pesquisando, mas também até mesmo para o autoconhecimento, para o incentivo da ciência. Eu amo muito a pesquisa, essa é a verdade, é uma coisa que eu realmente gosto. E principalmente eu trabalho educação, comunicação, né, e política. Para mim a minha pesquisa não é uma pesquisa que vai virar um papel e que vai ser publicado. Gente, o olho dela brilha quando ela fala de pesquisa. É quando a gente sabe que a gente gosta da coisa, quando brilha o olho. É muito amor mesmo. E é curioso porque eu estava trabalhando de carteira assinada, né, e eu não estava feliz. Eu disse, não é isso que eu quero. E quando eu comecei a investir realmente, eu disse, eu vou parar tudo, vou investir na assessoria, vou fazer isso aqui, porque é o que eu gosto de fazer, né. A minha vida mudou completamente. É aquele cansaço gostoso, sabe? Que tu chega em casa e diz assim, nossa, que dia maravilhoso. Fora que é um trabalho que você faz o seu ritmo, né? Porque acabei pesquisando, tem essa natureza de ser um produto de mercado que está aí nas redes sociais. Como é que você vê essa relação hoje, né, das redes sociais possibilitando para muitas mulheres empreender? É bem bacana perceber isso, porque antigamente a gente tinha uma ideia de que você precisava, por exemplo, de um profissional de comunicação para fazer tudo isso, né? E hoje você pode se aperfeiçoar para poder dar conta dessas redes sociais. Eu sou publicitária, mas confesso, por exemplo, arte não é a minha melhor praia. Não gosto muito, não. Eu gosto das outras coisas, mas de fazer arte. Mas hoje em dia você tem diversos aplicativos que facilitam esse teu processo. Então qualquer pessoa pode chegar, fazer uma arte, divulgar o seu trabalho. E o principal é você conhecer o seu público e conversar com esse seu público. Esse é o segredo, então. Sem sombra de Olha, dúvidas. mana, tu deixa da tua graça. Vai conhecer teu público, mana. Porque tu consegues, seja vendendo a pesquisa, como é o que a Carol tá fazendo, que é um serviço, seja vendendo lá o teu brigadeiro, o teu crochê, né? E tantos outros serviços que eu sei que você pode, meu amor. Só falta, né? Você querer. Eu também não mexo assim como a Carol na criação, mas olha, hoje em dia, nada que um aplicativo, que não tá me pagando, eu não vou falar o nome dele, não. Nada que esse aplicativo não nos forneça que a gente não consiga fazer. Eu faço direto. Tu sabes o que é uma dica muito legal, Arcângela? Tu ouvir o teu público, né? Não só conhecer, mas ouvir o teu público. Então, muito conteúdo que eu produzo nas redes sociais são perguntas que me chegam. Então, alguns alunos têm dúvidas, ou então me mandam direct perguntando. E aí eu pego isso e transformo em conteúdo. Que bacana. De uma forma didática, de uma forma leve, que seja fácil da pessoa entender. Por isso que tu aproximas, né, a ciência da comunidade, que eu acho que esse é o grande segredo, né, Carol, da Acabei Pesquisando, de estar alcançando sucesso. Começou quando a Acabei Pesquisando? Tem quanto tempo? Pois é. Oficialmente, ela vai fazer 1 ano de MEI. Oficialmente, na verdade, ela fez agora em janeiro 1 ano de MEI. 1 ano de MEI. Mas ela já tinha começado antes disso, desde a época de 2018, na época da faculdade, quando eu comecei a pensar 5 anos, então, a prestar fazer, né? serviço, né? Depois disso eu fiz uma especialização, e aí nessa especialização eu fiz a identidade e fiz o Canva. Canva, olha que Aí eu bacana. disse, é isso, né? Vou investir nisso daqui. E aí criei o Instagram. O Instagram mesmo deve ter uns 3 anos, mais ou menos. O Instagram da assessoria, porque até então eu fazia tudo no meu perfil pessoal. Hoje a gente tem o Instagram da assessoria, que é uma conta comercial. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu gosto de organização, a verdade é Olha essa. só, você tá vendo aí as imagens, o cantinho da Carol, as imagens que a gente fez, né, aqui, para que você conheça. Olha só, um cantinho todo organizado, né? E é bacana, porque aqui nesse cantinho tem toda a personalidade da Carol, né? O que ela gosta, como é que ela trabalha, o que ela desenvolve, isso que é bacana também.
reflete a gente, né? Antigamente eu trabalhava no quarto, eu até procurei essa foto, não achei uma foto que eu tinha uma escrivaninha no quarto, foi quando eu comecei a assessoria, né? Hoje a gente já conseguiu ajeitar nosso escritório, comprar nossas mesas, comprar nosso material, porque é importante também você ter esse local de trabalho, né? Porque você sente, né, que você tá na sua casa, mas você tá trabalhando, isso é importante, isso é uma rotina, viu, gente? Até porque a gente com esse negócio do híbrido, né, da possibilidade de a gente também trabalhar em casa, às vezes as pessoas confundiam muito. Então, dica aí, número 1 que a Carol tá dando, hein? Para você que tem o seu negócio e o seu negócio é na sua casa, reserve um espaço, o seu cantinho de trabalho. E nesse momento que você está trabalhando, você não está em casa. Carol, você já me falou que você foi vendedora, você foi auxiliar administrativa, você foi da área do marketing. O que isso tudo contribuiu para essa vivência hoje da Carol? Olha, sem dúvidas, a parte de ser vendedora foi uma das maiores lições da vida, porque você aprende a lidar com o público. E em qualquer serviço que você preste, qualquer negócio que você tenha, o mais difícil sempre vai ser as pessoas, né? Porque são pessoas diferentes, com costumes diferentes, Sim. e a gente tem que saber lidar. Sim. E aí, eu acho que eu aprendi muito isso, de saber lidar com outras pessoas, saber ouvir as outras pessoas e entender quais eram as necessidades dessas pessoas. Bacana. Agora a Carol sabe que está numa seara que durante muito tempo foi relegada, né, para as mulheres. Ainda hoje a gente tem, né, histórias, por exemplo, as nossas amigas, né, que vivem em lugares como lugares dominados por talibãs, por exemplo, né, não são só esses lugares, mas eu estou dando um exemplo aqui. Tem aí na construção histórica ainda, né, da vivência na escola, da vivência na ciência, algo excluído a elas, né, e silenciado, interditado de uma maneira total. Como é que você hoje, né, uma mulher que trabalha com ciência, uma mulher que consegue fixar, né, essa parte toda da ciência, consegue verificar esse cenário? Você acha que é uma evolução que está hoje muito maior ou ainda precisa melhorar? Essa limitação do conhecimento, né, a gente não fala só de ciência, a gente fala de conhecimento. A limitação do conhecimento, ela vem desde o período religioso, né, onde você não podia, só quem podia ler os livros era um determinado grupo de pessoas, né, o conhecimento ele não era para todos. E algumas áreas do mundo ainda é assim, né. Apesar da gente ter um conhecimento livre aqui no Brasil, a gente tem N limitações quanto a ele também, né? Não é diferente disso. Sim. Por exemplo, uma mulher que precisa sustentar a casa, precisa cuidar dos filhos, para ela conseguir conciliar isso com a pesquisa não é fácil. Para ela ir para um evento científico não é fácil. Então, eu sempre digo que a educação ela é um processo de resistência. E a gente resiste quando a gente busca esse conhecimento, a gente busca essa vontade de saber mais, né, para poder ultrapassar esses limites. Quando a gente pensa nessas mulheres que não têm esse acesso, assim como pessoas mais pobres que também não têm esse acesso como deveria, né, é uma forma de você limitar o potencial dessa pessoa, aonde ela poderia chegar se ela soubesse mais, né. Infelizmente, a gente ainda tem muitos lugares assim, só que eu também acredito que com a propagação das tecnologias, a gente acaba criando um ambiente de mais oportunidades. Sim. Então, por mais que você tenha limitação nesses países, uma certa censura até, você ainda tem assim umas faíscas, sabe, que podem vir essas a mudar. resistências que você mesmo falou que acabam, né, sendo aprimoradas com a internet, que a internet acaba auxiliando. Agora, Carol, tu já enfrentaste assim, algum tipo de discriminação por ser mulher, por estar nesse cenário, por se colocar também como uma pesquisadora, por ser uma produtora e uma reprodutora de conhecimento? Ah, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu lembro assim, quando eu estava no início da faculdade, um professor disse assim, mulher só professor, disse assim, mulher só serve para uma atividade X, porque ela lidar com o público, não serve para nenhuma outra atividade. Pera lá. E eu lembro que eu fiquei assim extremamente revoltada, eu falei, como assim que a gente só servia para atendimento, né, para lidar com o público? Eu falei, como assim? Não existe isso, né? Mas eu fui criada por uma família de mulheres muito fortes e muito independentes, né? Então eu nunca esqueço
um rapaz que eu namorava na época da faculdade, que eu disse assim, vou para um congresso. E ele disse assim para mim, por que você tem que ir para um congresso em São Paulo? Aí eu disse, faz o seguinte, acabou o namoro. Meu amor, por que você tem que fazer essa pergunta? Isso sim, né? Mas a gente enfrenta isso, porque até pouco tempo o lugar de mulher era dentro de casa, Exatamente. né? E em muitas áreas a gente ainda tem essa dificuldade, né? Dificilmente você vê mulher sendo reconhecida nas áreas exatas, por exemplo. Sim, sim. A gente até hoje tem ainda um processo, por exemplo, de meninas que ainda não, que gostam da área de tecnologia, né, de TI, e não conseguem chegar porque tem toda uma discriminação, né? E você tem muito mais professores homens nessa área do que mulheres, sendo que a gente tem muitas meninas boas na área de TI. E assim, você quanto pesquisadora, você quanto mulher, você sempre é questionada, né? Você sempre, mas foi tu mesmo que fez isso? Quem te ajudou? Quem é que fez isso contigo? É como se você nunca fosse capaz o suficiente de fazer aquilo com excelência. Sim. Isso acarreta muito também no que a maioria das mulheres sentem na pesquisa, que é uma coisa muito comum. É a síndrome da impostora. Por quê? A gente passou tanto tempo sendo desmerecida socialmente que a gente nunca acha que o nosso trabalho está bom. Quando eu fiz o TCC, eu não achava que eu ia tirar um 10 com louvor. Quando eu fiz a minha dissertação, eu não achava que eu ia ser aprovada, de tão nervosa que eu estava. E foi aprovada com louvor e com indicação de publicação. Isso foi extremamente elogiada. Que bom, olha só. Mas eu ficava nesse processo de não tá bom, não tá legal, eu não sou boa o suficiente para isso. Parece que a gente precisa sempre de um tutor homem, né? Para estar ali amparando a nossa pesquisa, e durante muito tempo foi feito isso. Agora, Carol, quais são os projetos futuros aí da KB Pesquisando? Então, ano passado eu recebi um convite para trabalhar com uma secretaria e ministrar oficinas no interior. Isso foi uma coisa assim que me fascinou. No interior do Marajó, conheci pessoas incríveis, trabalhei em comunicação comunitária, multimídia. E esse ano a gente já tem também a oportunidade de fazer outras oficinas. Que bacana. Então, nosso projeto para esse ano é continuar com os atendimentos, né? Porque eu tenho vários alunos de mentoria, de processo seletivo de mestrado e doutorado, né? Até artigo científico, então eu tenho esses alunos. Tenho alunos também de revisão de ABNT, a revisão de APA que a gente faz. E aí eu falo a gente porque eu preciso também abrir esse parêntese aqui, que a minha parceiríssima é a Fabi. Olha, duas mulheres. Que é uma pessoa incrível e é quem faz as artes da assessoria. Então ela trabalha junto comigo porque eu não estava dando conta da demanda, então Sim. Ela começou a trabalhar comigo. Isso, né? Quando a gente se junta, a gente colabora uma com a outra, aí a coisa anda, né? E esse próximo ano o projeto é continuar com a assessoria. A gente tem um projeto que a gente quer retomar esse ano também, que é a ciência em quadrinhos. Então a gente pega o artigo científico e quadriniza. Olha ele. Que bacana. Eu conheço uma pessoa, não sei se tu conhece. O nome dele é Marcos Dixon. Tu conhece? Não, Nem sei. É o marido dela, gente. Eu vou só te dizer uma coisa. Pensa na pessoa nerd, boa de quadrinhos. Sim. Então, e aí a gente tem esse projeto que é a Fabia que faz as ilustrações, inclusive, ela que desenha tudo, né, quadriniza Perdeu, tudo. Dixon, não és tu, é a Fabi. E aí, por isso, como ela está fazendo mestrado, está terminando mestrado agora, a gente deu uma pausa no projeto, mas queremos retomar esse projeto também. Então, retome. Eu quero vir aqui quando tiver o projeto em andamento. Tem muita coisa boa para esse ano aí. Olha só, que bacana. Agora eu quero que você deixe um recado para as nossas amigas que estão com vontade de voltar a estudar, que tem um negócio e aí pensam assim, cara, eu não tenho tempo para me qualificar, né? Porque eu sou mãe, filho não é desculpa, né? Nada é desculpa para a gente se qualificar, até porque o nosso filho fica super feliz, a nossa filha fica super feliz quando a gente está feliz também, quando a gente está realizada, né? Queria que você deixasse então um recado aí para essas incríveis que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? E que as pessoas dizem assim, estudo não é para você. Bem, a verdade é que uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente é o nosso próprio limite. Nós somos o nosso próprio limite. Então você vai chegar até onde você acredita que você vai chegar. E esse é o primeiro passo, o primeiro ponto que você precisa ter, é confiar em você, é acreditar em você e no seu projeto. O resto, com planejamento e organização,
dá tudo certo. Égua, Carol, arrasou. Obrigada, mana. Beijo pra honra, você. meu amor. Honra nossa, né? Ei, mana, tu ainda não te inscreveste, tu tá assistindo, mas tu não te inscreveste. É isso mesmo que eu tô entendendo? Ah, presta atenção. Repara logo, te inscreve no canal, menina, porque olha, toda vez que tiver programa novo, o sininho toca, tu és alertada e mais uma incrível vai estar sendo entrevistada aqui. A gente tá contando a história. E, mana, comenta. E eu tô doida pra contar a tua história, mana. Me diz logo o que tu quer que eu fale de ti. Beijo, Carol. Beijo pra você. Obrigada. Até o próximo programa.